Então, vamos continuar nessa toada, nesse assunto do Clériston, porque a nossa pauta número 2 é a manifestação de hoje à tarde na Avenida Paulista. Esse ato começou a ser organizado, você está vendo algumas imagens aí, há apenas 3 dias. 3 dias, né? Num ambiente de muito medo, né? De imposição de medo. Então, olha a quantidade de gente, e tudo em defesa do Estado de Direito, dos direitos humanos e em memória de Clériston Pereira da Cunha, não usando a morte do Clériston politicamente, não. As pessoas estão aí para homenagear o Clériston e para pedir justiça, fim dos abusos, da arbitrariedade, da ilegalidade. E a gente sabe que os organizadores, daqui a pouco a gente vai ver um trechinho da fala da Jane Duarte, viúva do Clériston. Os organizadores levaram a família do Clesão para o carro de som, e muitos parlamentares vieram de Brasília para participar da manifestação. Um deles foi o Nicolas Ferreira. Vamos ver a fala do Nicolas. E deseja ver o Alexandre de Moraes fora de sua cadeira, deu um grito. Alexandre de Moraes, o Brasil não tem medo de você. Mas não contem comigo para desistir desse país. Não contem conosco para desistir desse país. Silêncio aqui para ele, mas eu acho que ele merece 1 minuto, pelo menos, de aplausos nossos. Muito obrigado. Que Deus abençoe o nosso Senhor. É tua agora, meu. Cadê a família? Vou puxar. Valeu, Pezão! Você tá feliz aí do lado de Deus. Nicolas, olha aqui, ó. Vamos lá, vamos ter palmas. E só para explicar que essa quantidade de gente, né, que vocês viram aí no vídeo, né, para quem o Nicolas se dirigia, tem mais ou menos a mesma quantidade na parte de trás do carro de som, porque o carro de som dessa vez não ficou posicionado na lateral da Avenida Paulista, ele ficou atravessado na Avenida Paulista. Então tinha público voltado para um lado e um público que estava nas costas ali do Nicolas e todo mundo que estava participando dessa manifestação. E apesar disso, consta, a gente tem uma imprensa que não tem o menor interesse mais pelos fatos, pela verdade, e que briga, luta contra imagens. Vamos ver o que o UOL teve a cara de pau de publicar. Está aí a manchete do UOL, né? E tem várias mentiras, são 8 linhas, né? Cerca de 1000 bolsonaristas. Bom, 1000, para quem sabe contar, a gente sabe que não tinha muito mais, né? Chamar de bolsonarista, mais uma vez, provavelmente você tinha gente que não era bolsonarista ali, mas que estava ali em defesa do Estado de Direito, direitos humanos, e para homenagear o Clériston Pereira da Cunha e para pedir, claro, justiça por ele, né? E aí você continua, eu tô com a imagem aqui muito desfocada, mas atos golpistas, que é outra mentira, né? Então, consta, o nosso jornalismo definitivamente ele se perdeu completamente, ainda acha que tem o monopólio da verdade, ainda da informação, ainda acha que é a dona da verdade, e a gente basta olhar para a imagem, não dá para brigar contra a imagem, né, Consta? Hoje em dia, né, vaga de emprego nesses veículos de comunicação da velha imprensa são disputados assim, né? O cara pergunta assim, você liga para os fatos? Aí se o candidato falar, não, eu odeio fatos, aí tem uma chance grande de ir para o UOL, para o Globo e companhia. Não é nem que mataram o jornalismo, Lacombe, é um pouco pior do que isso, né? Hoje, esses militantes
disfarçados de jornalistas são parte do problema, porque eles são cúmplices dos verdadeiros golpistas. E está muito claro quem deu um golpe. Aliás, como eles estão cobrando a fatura dos companheiros do PT, que andaram votando aí contra, mas calma que o Lula já mandou o recado que o quiprocó, o toma lá da cá, vai voltar a funcionar, né? Não vai mais ter voto surpresa. Mas como eles quiseram deixar claro que vai ter retaliação, eles falaram em traição abertamente, né? Por causa da PEC. Mandaram recado por meio de quem? Dos seus assessores de imprensa disfarçados de jornalistas, na Globo News e companhia, que estão deslumbradérrimos com a vaidade, né, nas alturas, porque são pautados ao vivo. Né? Ao vivo o ministro manda recado, né? E eles estão envaidecidos com isso tudo e tratando com naturalidade o que obviamente é um golpe e a destruição completa e definitiva das instituições no Brasil. Para salvar a democracia da terrível ameaça bolsonarista, mais uma manifestação lotada de patriotas, famílias inteiras, de forma civilizada, ordeira. Isso é ameaça, né? Não é a turma do PT e companhia e os traficantes com diálogos cabulosos que são recebidos no Ministério da Segurança e Justiça. Então, eles estão, obviamente, desinformando. Eles estão apavorados. Agora, veja, do UOL, que falou em 1.000 pessoas, para o Globo/USP, que falou logo depois em 13 mil pessoas, com uma foto nada a ver, de pessoas de azul, né? Pelo menos a gente deu um saldo de 13 vezes. Multiplicou por 13 em poucos minutos. É um número cabalístico, né? Então, se a gente multiplicar por mais 13, quem sabe a gente chega perto da verdade. Esses jornalistas precisam fechar os olhos para a realidade. Né? Eles não querem enxergar as dezenas de milhares pedindo volta do Bolsonaro, cantando o hino nacional. Eles ficam repetindo que flopou, né? O termo de rede social para dizer que fracassou. Flopou foi a tentativa de imitar o Bolsonaro, do Lula, criando ali a conversa com o presidente, usando um global, um desses militantes disfarçados de jornalistas. E isso flopou. Eles estão tendo que rever aí o modelo para o ano que vem, né? Porque não tem audiência nenhuma. Coloca 3 mil pessoas ao vivo, o cara que teve mais de 60 milhões de votos. É porque urna eletrônica, viu, não assiste live. As pessoas têm que entender isso. Então já está lá, né? Guga Noblar, Reinaldo Azevedo, autor do País dos Petralhas 1 e 2, né? Já estão lá tendo que dizer, então, que não tinha ninguém nas ruas. Né? E isso tudo é muito interessante, Lacombe, pelo seguinte: é muito importante resgatar as ruas. Eu, se estivesse no Brasil, certamente iria. Né? É importante mostrar exatamente o que disse o deputado Nicolas. Não temos medo. Toda tirania sobrevive apenas com base nisso, espalhando, incutindo medo. Leiam, estudem história, vejam o que fez o ditador na Venezuela, companheiro do Lula, vejam o que fez o Putin na Rússia, companheiro do Lula. As ditaduras só vão sendo instauradas para valer à medida que a população sucumbe ao medo. É por isso que eu não me calo, eu não tenho medo de vagabundo. E pode ser vagabundo togado, pode ser o que for. Pode me censurar, pode congelar minhas contas, eu não tenho medo. Eu vou continuar falando o que tem que ser falado. Por isso que eu escolhi jornalismo, né? Não é profissão para covardes e nem para militantes muito bem pagos para desinformar e mentir, porque venderam a alma ao diabo. Nós estamos aqui para falar a verdade, para mostrar as imagens. Em 3 dias de articulação, deputado Nicolas Ferreira, Magno Malta, Silas Malafaia, tantos outros, Gustavo Gayer, Marcel Van Hatten, se mobilizaram e está aí o resultado. O Brasil não vai ter medo desses tiranos. A rua do Brasil é nossa, é verde e amarelo, não é vermelho e nem branco de cocaína de traficante. É verde e amarelo. E isso vai ficar muito claro cada vez mais, porque essa é a primeira. Essa é a primeira. As pessoas vão ganhando gosto. As pessoas vão vendo que não há motivo para se intimidar e nem se acovardar. Não é preciso ter esse medo todo deles. Eles podem muita coisa, mas não podem tudo. Ainda mais se nós estivermos unidos, mostrando que o Brasil é muito maior do que meia dúzia de picareta, de pilantra, que se vangloria de ter colocado o ladrão de volta à cena do crime. Eu costumo dizer, eu faço uma palestra chamada Subversão do Jornalismo, eu costumo dizer que a única militância permitida no jornalismo é aquela em busca da verdade, militância pela verdade. E eu também digo sempre que o jornalismo não morreu,
Ele se matou, é diferente. Vocês vejam, o UOL, 1.000 pessoas. O Clésio foi preso por participar de atos golpistas, quando todas as manifestações, da mesma maneira ou até piores, que houve, feitas por pessoas da esquerda, né, quebrando tudo em Brasília, aquilo ali não foi golpe de Estado, não foi terrorismo, eram manifestações. E o Clériston morreu de mal súbito, alguém que tinha doenças pré-existentes, comorbidades, doenças graves. Então, em 8 linhas, 3 mentiras, pelo menos, é um pouco além do que a gente pode suportar. E, Ana, antes de passar para você, vamos ver um trechinho da fala da viúva do Clériston, a Jane Duarte, que participou da manifestação na Avenida Paulista. Hoje eu estou aqui em luto, mas meu coração se alegra em ver essa coisa linda que estão aqui vocês. E a nossa luta não vai acabar. Meu esposo, Clésio, ele não é criminoso. Ele não é bandido. Ele não merecia ter sido morto de uma forma tão injusta. Mataram meu Clésio. E eu tenho sede de justiça. Tiraram ele de ver minhas filhas se formando. Tiraram ele de perder. Acabou os sonhos da nossa vida. A gente era uma família, gente. E acabou, tiraram a nossa família. A gente hoje, nós somos incompletos. Nós somos só nós 3. E eu quero que a justiça seja feita. Porque o meu Clésio, o sangue derramado por ele, nos deu força para que a gente possa lutar. E eu quero justiça! Ana, você. Olha, é tão difícil, né, ver esse vídeo, porque é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada desde o dia 1º de janeiro de 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro assumiu o comando do executivo, porque foram perseguições atrás de perseguições, né? 2019, 2020, CPI mentirosa da Covid, depois 2021, 2022, deputados presos injustamente, inconstitucionalmente. Estamos falando do ex-deputado Daniel Silveira, que está preso até hoje, inconstitucionalmente. Foi preso de maneira inconstitucional. A Câmara referendou com uma pressão do Supremo Tribunal Federal em cima deles. Eles referendaram uma prisão inconstitucional de maneira inconstitucional. O presidente Bolsonaro deu a graça presidencial, aí sim, de maneira constitucional, um direito constitucional, prerrogativa do presidente da República. O que o STF fez? Jogou Daniel Silveira de novo na cadeia, inconstitucionalmente. Depois, quantas outras inconstitucionalidades, absurdos, Anderson Torres, tudo. Jornalistas sem passaporte, como o nosso Constantino, sem contas bancárias, sem voz, sem redes sociais, até que aconteceu uma morte. Uma morte. Esse efeito cascata, essa morte, é a ponta de um dominó que vem desde 2019. Por isso que é importante, como a Ludmila trouxe, trazer o nome do Rodrigo Pacheco. Ele viu tudo isso acontecer de maneira covarde. Ele podia ter parado esse monstro jurídico que se tornou o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, TSE. Nós ouvimos agora, ontem, antes de ontem, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizer, microfone na mão, diante das câmeras, se não fosse o Supremo Tribunal Federal, o Lula não seria presidente, na nossa cara. Sem a menor vergonha. A menor vergonha. É, infelizmente, uma tragédia anunciada. Então, 2 pontos sobre as manifestações. 1, o povo voltou para as ruas. Check. Ok. E agora, Congresso? E agora, Câmara?
E agora, Senado, vocês não ficam pedindo o povo nas ruas? O povo voltou. Pois agora vocês tinham que travar tudo no Congresso. Trava tudo enquanto o norte jurídico não voltar a ser restabelecido no Brasil. Não tem como continuar desse jeito. O povo voltou para as ruas com coragem. Agora mostrem a coragem no Congresso. Travam, vocês precisam travar tudo, até que essas inconstitucionalidades sejam absolutamente extintas da nossa nação e a Constituição seja restabelecida. E nesse dominó, né, de catástrofes, de barbárie, tem um cartaz hoje, claro que hoje o Clériston foi a principal pauta, junto com o impeachment, sim, de Alexandre de Moraes, mas tem um cartaz que eu acho que a gente tem que, a partir de agora, em homenagem até ao Clériston e tudo isso que anda acontecendo, a gente precisa começar a fazer pressão no Congresso, que é o voto impresso com contagem pública. Sem isso, não haverá justiça, não haverá eleições justas, e quem vai continuar mandando no Brasil é um sistema totalmente aparelhado entre um partido corrupto, nefasto, que só tem um projeto de poder, o Foro de São Paulo, inclusive, aparelhado com um judiciário covarde que acha que está acima da Constituição. Então, Congresso, agora está na mão de vocês. Coragem, travem tudo e comecem a discutir o voto impresso com contagem pública. Urgente. E tinha muita gente na Paulista, tinha muita gente. Se você parar para imaginar que esse evento foi organizado e foi divulgado em apenas 3 dias, né? E isso feito apenas pelas redes sociais, o número de pessoas que compareceram foi muito alto, muito alto. E, Lud, vou passar para você já. Antes eu vou ler aqui o Twitter, como é que a gente fala? O tweet, não é mais tweet, a publicação do presidente Jair Bolsonaro no X, o antigo Twitter. Ele escreveu o seguinte: em nome do líder Pastor Malafaia, cumprimento todos que participaram da belíssima manifestação pela democracia, bem como pela homenagem ao inesquecível Clériston Pereira da Cunha. O Estado Democrático de Direito não se garante com palavras vazias, medidas de força ou arbitrariedade, mas por atos e gestos de respeito à Constituição, às leis, à família e à vida. O dia de hoje nos traz a memória do Clesão, que vive entre nós e nos encoraja a lutar cada vez mais por honestidade, patriotismo, verdade e liberdade. E, Ludmila, o que mais me impressionou, inclusive foi tema da minha coluna para a Gazeta do Povo, é que você olha a distância que há entre o Palácio do Itamaraty, né, onde o Lula condecorava ali Alexandre de Moraes com a Ordem de Rio Branco, Cristiano Zanin, Randolfo Rodrigues, Janja, 8 quilômetros, 600, 9 quilômetros de distância, fica o IML do Distrito Federal de Brasília, e estava lá o corpo do Clériston saindo de lá para o velório. Então, é algo inacreditável o que a gente está vivendo, Ludmila. Então, isso aí é muito simbólico, né? Enquanto a família ainda estava aguardando a liberação do corpo, Alexandre de Moraes estava recebendo lá uma baita condecoração, das maiores condecorações que o presidente pode entregar a alguém. Então, isso é muito simbólico e demonstra exatamente o estado indecente de coisas que nós estamos vivendo hoje. Eu gostei muito do que eu vi, as pessoas indo à Avenida Paulista, e as pessoas foram sabendo dos riscos, porque elas viram o que aconteceu no 8 de janeiro em Brasília, elas entenderam o que estava acontecendo ali, sabiam que algo semelhante poderia acontecer, de repente, na vida da Paulista ou em algum outro lugar, e mesmo assim elas foram. E isso me sinalizou algo muito, muito, muito importante. Apesar de vários influencers, eu vi algumas pessoas, até de boa vontade, eu acho que elas estavam de boa fé, acho que não tinha ninguém ali querendo que flopasse por motivos políticos, não. Eu vi muitos influencers
desestimulando as pessoas a irem às ruas, dizendo, olha, se você for para a rua e você for preso, acontecer alguma coisa com você, olha, nenhum político vai fazer nada por você depois não, hein? O que é verdade. O que é verdade. A gente vê o que as pessoas do 8 de janeiro estão passando. Não falo nem passaram, estão passando até hoje. Então, o que acontece é o seguinte, todos nós, em uma ditadura, cada um de nós tem a sua dose de responsabilidade. Não existe isso em ditadura de só fazer coisas quando você está 100% garantido. Não existe isso. Um país ele só pode ser salvo quando pelo menos um punhado de pessoas tem a capacidade, tem a força moral de sim se colocar em risco, assumindo o seu próprio BO caso algo aconteça. Quando eu comecei a peitar a ditadura do judiciário, isso já tem muitos anos, eu estou peitando desde o início, eu sabia exatamente o risco que eu corria. E não pense você que eu estava esperando que alguém viesse me salvar. Ah, a Associação de Magistrados vai me salvar. Claro que não. Eu sabia que eles não moveriam uma palha, muito pelo contrário, de repente até ajudariam a me jogar no fogo. Eu sabia disso, mas eu assumi o meu BO. Tem que ter um punhado de pessoas que aceitem correr um mínimo de risco para salvar algo maior. E essas pessoas que foram à Paulista, elas sabendo que até existia algum risco ali, a meu ver, muito menor do que estar em Brasília, porque na Avenida Paulista você não tem uma praça dos três poderes. Portanto, ninguém vai poder olhar para você um dia e de forma cínica, como fizeram os ministros do STF e a imprensa suja, olhar para você e falar que você tentou dar um golpe de Estado, porque ali não tem praça dos três poderes. Ali não tem poder legislativo, ali não tem STF. Então, ninguém vai poder dizer que você ali na Paulista tentou abolir violentamente o Estado democrático de direito. Portanto, manifestações na Paulista, ao meu ver, são infinitamente mais seguras na ditadura do que a manifestação em Brasília, que eu acho que tem que acontecer também. Ninguém pode ter medo por conta do que aconteceu. Né? Cada um tome ali as suas providências, coloca um tênis, se protege ali do gás lacrimogênio, não entre em prédios públicos, o pessoal tem que dar o seu jeito. Todo mundo tem que se colocar um pouquinho em risco, sim. Se você, não, nenhum político vai fazer nada por mim depois. Então, meu amigo, fique em casa fazendo bolinhos de chuva. Você não serve para nada. Deixe que as senhorinhas, o pessoal lá disposto a correr o mínimo de risco pelo nosso país, façam isso. Então, pessoal, pauta única. Deveria haver uma pauta única. A Ana Paula falou ainda há pouco da pauta do voto impresso, que eu acho que tem que ter, sim, isso tem que ser insistido. Mas eu acrescento uma pauta que eu acho que ainda deve ser anterior, que é a pauta do retirada imediata, impedimento imediato de Alexandre de Moraes. Porque não adianta, a meu ver, agora voltar o voto impresso agora para acontecer a mesma coisa que aconteceu das outras vezes, o voto impresso ser derrubado por 2 vezes. Então, para mim, ainda tem uma pauta que é anterior, que é a remoção do agente defeituoso da máquina pública, e vamos ver se a estrutura se recupera, e depois disso, aí sim, essa pauta é obrigatória, a pauta do voto impresso, mas a pauta Alexandre de Moraes é a pauta mais urgente nesse momento, a meu ver. E, a meu ver, não adianta você só simplesmente mencionar o nome de Alexandre de Moraes, porque ele não está nem aí, ele não é eleito. Ele não precisa, daqui a 4 anos, correr atrás de voto. Ele não está nem aí. Deve ser feita também uma manifestação, é conjunto, porque está tudo no mesmo bloco. Moraes e Pacheco são coisas indissociáveis entre si. Então, quando você pede fora Alexandre de Moraes, na verdade, essa é uma pressão que você está colocando em Rodrigo Pacheco. Eu acho que esse nome ele deve aparecer mais. É muito confortável para aquele que está omisso ver que seu nome não está sendo citado. Então, eu deixo aí essa dica para as próximas manifestações e parabenizo ao pessoal que foi e colocou um pouquinho ali da sua pele em risco em nome do Brasil. Ana pediu a palavra. Ana.
Eu pedi a palavra antes da Ludmila fazer esse comentário sobre a pauta, e eu queria voltar exatamente nessa pauta do voto impresso, porque já é sabido nos bastidores de Brasília que o senhor Rodrigo Pacheco anda muito, muito, muito preocupado com as eleições. Ele sabe que a cadeira do Supremo Tribunal Federal, que ele tanto sonhava com a indicação, essa já era. O nome dele não está mais na pré-lista do Lula. Então, agora, ele tem que prestar conta, vejam vocês, com o eleitor. E o nome dele não está bom na boca do eleitor. E aí, o que acontece? Se nós não temos, olhando para um futuro a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, se nós não temos esse voto auditável? É o Rodrigo Pacheco que vai sentar lá de novo, ou uma pessoa, um nome da mesma estirpe e covardia deste homem, que vai continuar no ciclo vicioso de proteger o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal, por causa do foro por prerrogativa de função, eles têm todos os parlamentares reféns nas gavetas, né? Porque é assim que eles jogam. Então, é preciso que nós limpemos o nosso caminho para que o povo eleja, de fato, alguém que não tenha medo, como as pessoas não tiveram medo de ir para as ruas hoje, como alguns parlamentares que estão lá dentro não têm medo de subir lá no plenário, subir no microfone e cobrar as coisas do Supremo Tribunal Federal. É preciso ver quais os políticos que estavam na manifestação hoje, que subiram no carro de som, que fizeram discursos, e como eles vão agir dentro do Congresso. Porque eu vou confessar para vocês, eu não sei quem estava lá, não estou citando o nome de ninguém, mas eu estou muito, muito cansada de parlamentar de rede social. De parlamentar que fala do agro, que fala disso, que fala daquilo, e chega na hora da votação, vota com PT, vota com Centrão, vota para a manutenção de 39 ministérios, vota para uma reforma tributária chinfrim, horrorosa, que aumentou os impostos do brasileiro. Eu estou cansada de político de rede social que fica pedindo para o povo ir para a rua. O povo vai para a rua, chega lá no plenário, faz tudo o que o sistema espera dele porque está com medo. Na rua não tem medo, mas lá dentro tem. Então, é preciso cobrar diariamente de quem subiu no caminhão, de quem foi para as redes sociais, de quem essa semana que não esteve em São Paulo e essa semana vai surfar nas redes sociais por causa das manifestações. Eu repito, estamos cansados de políticos de rede social. Hajam, travem as pautas até esse Alexandre de Moraes sair de onde ele está, porque ele vai acabar com o Brasil.